Boa tarde a todos. Eu sou o engenheiro Clóvis, volto a gravar um vídeo sobre um assunto que eu acho muito importante da comunidade na qual eu vivo, que é a mobilidade de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, como todos vocês sabem, sofreu nos últimos anos uma evolução fantástica, crescimento populacional muito grande, construções avantajadas e uma concentração urbana muito grande. E não foi acompanhada por uma abertura de novas vias, não foi acompanhada por uma estrutura de mobilidade compatível com esse crescimento. Aliada ao sufoco que passa a BR-101 junto a esta cidade, nós temos um caos no trânsito 365 dias por ano. Então não houve uma preparação para isso, a cidade cresceu, atrativos fantásticos para a cidade, turista cada vez vindo mais, um centro de eventos enorme que está sempre cheio, e a infraestrutura urbana sofre muito com isso. Pensando nisso, e algum tempo já estudando isso, quando eu trabalhei por algum período dentro da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, eu lembrei que a gente precisava pensar em alguma alternativa. E aí, eu estudando essas possíveis alternativas, eu me deparei com um decreto municipal de número 9.578, 27 de setembro de 2019, que, já pensando nestas questões, ele passava a exigir que toda construção nova deixasse disponível área para estacionamento público. E esse decreto foi implantado em 2019, e naquele ano mesmo já tínhamos 927 vagas públicas dentro de prédios privados. Isso tinha também lá para o ano 2000, em torno de mais 1.500 vagas em andamento. E nós falando hoje, em 2026, certamente nós temos mais de 5.000 vagas públicas dentro de prédios privados e que o uso fica prejudicado pelos diversos aspectos, principalmente o aspecto de segurança. Como é que tu vai botar um carro privado dentro de um condomínio, né? E aí é complicado, tu não sabe quem é, quem não é. E esse projeto de lei, esse decreto, aliás, exigia que as vagas fossem privadas. Tinha alguns quesitos bem interessantes, por exemplo, tinha que manter o estacionamento privado de uso público aberto de segunda a sábado, no mínimo das 9 às 19 horas. Tinha que disponibilizar no mínimo 50% das vagas ao uso rotativo de veículos. Se o cara estaciona 15 minutos, uma hora lá, ele vai entrar no edifício e estacionar lá dentro, né? E ter uma placa de identificação informando que no local há estacionamento aberto ao público e sinalizando o respectivo acesso. Fixação de placa com número de vagas e tabela de preço que seria cobrado desse público, né? Isso esbarrou nesta questão condominial, onde o condomínio ficava vulnerável com a entrada de elementos estranhos nesse estacionamento público. Mas, de toda forma, foi lei, foi publicada, está sendo executada pelas construtoras e sofreu até um processo, um TAC, termo de ajuste de conduta, junto ao Ministério Público, porque a lei existe e ela não está sendo operacionalizada por essas dificuldades que a gente acabou de falar. Então, nós tivemos uma ideia no sentido de que, como existem essas vagas para serem de uso público, e se essas vagas fossem utilizadas, nós diminuiríamos o número de circulação de carros estacionados, abriríamos mais vagas de estacionamento, melhoraria a mobilidade, e isso se tornou inviável pela questão condominial. A ideia foi fazer com que estas vagas voltassem ao poder público o valor dessas vagas e o poder público transferisse a propriedade delas aos condomínios, óbvio, remunerado, né? E com esses recursos pudesse construir uma central de estacionamento, uma central de garagem pública para um número de 2, 3 mil, 4 mil veículos, fazendo com que as pessoas que vêm de turismo, de alguns outros lugares, cidades perto, longe, enfim, tenham um lugar para estacionar o carro com segurança, não necessitando vir até o centro da cidade, que já é hoje congestionada permanentemente. Seria a ideia de construir num local um pouquinho afastado do centro, estas vagas, o turista chega, deposita seu carro nesse local, e desse local nós teríamos transfers, preferencialmente vans, preferencialmente elétricas, fazendo um serviço circular dentro do centro da cidade, entre Avenida Brasil, Atlântida, hotéis, pontos turísticos, circulando de forma subsidiada. Era uma questão dessa circulação dessas vans. Como hoje nós temos o transporte público gratuito em Balneário,
não seria difícil negociar com esses pontos turísticos, com hotéis, com restaurantes, alguma forma de ajudar no custeio deste transporte. Isso facilitaria muito a circulação das pessoas, diminuiria o número de veículos e viabilizaria um local de estacionamento. E esse local de estacionamento, nós também pensamos que ele poderia servir para uma nova sede da Prefeitura Municipal, que hoje a gente sabe que a nossa Prefeitura Municipal é um prédio antigo, adaptado, passa por reformas, até a prefeita fez umas reformas que ficou muito bonito, mas é uma instalação limitada e não compatível com a qualidade e a beleza das construções de Balneário Camboriú. Existe um terreno público, que nós identificamos ao lado do fórum, que teria área suficiente para se construir uma garagem de 4, 5 pavimentos de garagem. No térreo fazia garagem e alguma coisa comercial para atender essas pessoas que estariam circulando permanentemente ali. E uma torre de 15 pavimentos, pelo mínimo 15 pavimentos, para a instalação da sede da Prefeitura Municipal e a maioria de suas secretarias, né? Então, como seria o custo desta obra, né? Esse custo dessa obra seria feito através de uma troca, onde o valor dessas garagens públicas que estão dentro de prédios privados seria estabelecido um valor e esses condomínios pagariam, ou particulares, ou alguma construtora, né? Viria através de um projeto de lei nesse sentido, que faria a transferência desses valores. Nós estimamos, se pensarmos em 5.000 vagas de garagem, a 100 mil que vale uma garagem no centro de Balneário Camboriú, pelo menos, são 500 milhões. Né? É óbvio que a prefeitura não transferiria isso na faixa de 100 mil, até para dar uma rentabilidade para quem adquiriu, porque seria uma vantagem pública na negociação. Mas, se a prefeitura vendesse essas vagas de garagem pela metade desse custo, 50 mil cada vaga de garagem, seriam 250 milhões arrecadados, que seria o suficiente para fazer uma obra de 31 mil metros quadrados de garagem em 5 pavimentos, custando em torno de 120 mil milhões, mais uma torre em torno de 50 a 60 milhões, e áreas sobre a garagem, enfim, num total de 185 a 190 milhões, se construiria esse prédio com estrutura de garagens e uma nova Prefeitura Municipal para Balneário Camboriú. O que dependeria disso? A área existe, a área física existe, a gente já fez até um estudo de viabilidade do projeto, enfim, e dependeria de uma negociação com o Ministério Público, pois essa TAC, pelo que eu sei, me parece que ainda está em aberto esse termo de ajuste, né? Porque não foi atingido o objetivo da lei, é o tipo daquelas leis que parece que não pegou, e aí faria uma APP, alguma forma de viabilizar essa transferência desses valores, resolveria o problema do condomínio, o condomínio ganharia mais um pavimento, provavelmente de garagem, que poderia distribuir entre os seus moradores, vender entre os seus moradores, enfim, fazer uma atividade privada destas áreas de condomínio que eles ganhariam de garagem, ganharia o município, porque ganharia uma sede nova sem custo, sem botar um dinheiro em cima, ganharia a cidade, porque nós teríamos um centro de recepção dos turistas, com estacionamento, grande volume de carros, e esses carros ficariam no lugar protegido, e teríamos circulando estas vans, atendendo esses turistas, levando as pessoas para a praia, trazendo, tirando do hotel, do restaurante, enfim, até este ponto de garagem que seria perto da BR, quer dizer, mal entra em Balneário Camboriú, não chega a criar um tumulto e a sobrecarregar o nosso sistema viário. O que precisamos? Precisamos de empresários interessados em tocar esse assunto, e tentar ver se o poder público tem interesse nesta solução de mobilidade para Balneário Camboriú, ok? Um abraço a todos.